Olá, tudo bem? Bom falar com vocês novamente. Tô muita saudade. De novo, quero dizer que eu estou com muita saudade. Mesmo, breve, em nome de Jesus, estaremos juntos, porque tá muito ruim longe de vocês. Mas glorifica a Deus, porque a gente tem oportunidade de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, não é verdade? Vamos orar? Deus amado e querido, eu te louvo, Pai, te agradeço pelos teus benefícios, pelos livramentos, pelo Senhor estar conosco, pelo Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor realmente, ó Deus, tem mostrado que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. Te louvo, Pai, te agradeço por tudo. Nos ajuda, ó Deus, a entender os teus propósitos e faça diferença em nossa vida. Fale conosco, ó Deus, neste momento, que vamos aprender um pouquinho mais da tua palavra. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, continuando a nossa história, hoje nós vamos falar sobre a volta a Jerusalém. Nós vamos ler lá no livro de Esdras, capítulo 1 e o capítulo 2, do versículo 64 a 70. É a nossa quinta lição. E esse aqui é a nossa... pra gente gravar, ok? Vocês estão escrevendo no caderninho que a tia Isa falou? Toda semana escreve o seu texto para você treinar, gravar. E aquele que falar 5 versículos de cor vai ganhar um prêmio assim que a gente voltar, beleza? Então, nosso versículo de hoje tá lá em Salmo 91:15, que fala assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91:15. A nossa história hoje vai falar sobre a volta a Jerusalém. A gente estudou que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, foram todos cativos para a Babilônia. Quando foi Daniel, os amigos e todo o povo. Lá ficaram por 70 anos. E Nabucodonosor, que foi aquele rei onde pegou todos eles, fez a leva de todos aqueles lá para a cidade dele. O que acontece? Porém, quando o filho dele morreu, veio o rei Ciro e sitiou aquela cidade e tomou aquela cidade. Passado-se o tempo, o rei decidiu liberar o povo para voltar para sua terra, o povo de Jerusalém. Mas vocês acham que ele simplesmente decidiu que ele era um bom rei? Não, não era isso. Sabe por quê? Há mais ou menos 200 anos antes do rei Ciro nascer, Deus já tinha profetizado, tinha falado isso na boca do profeta Jeremias. Olha para vocês verem. Deus é Deus, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, antes de nós falarmos, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Ele sabe o nosso pensamento. Ele sabe tudo, ele sabe tudo que tem em nós. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados, Deus já sabia que nós iríamos existir. Deus é tremendo, né? Então, antes de mais nada, o povo se afastou de Deus, foi levado cativo, porque eles não escutaram os profetas, foram levados cativos, mas Deus falou que ia tirar eles de lá, ia voltar eles para a terra. Então, lá em Esdras, essa história eu gostaria de ler com vocês. Está lá em Esdras, o capítulo 1. Olha o que fala. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Então, o rei, quando ele chegou lá, que ele tomou a cidade, Daniel, que ainda estava, já era velho, falou com ele, falou: olha, rei, o meu Deus falou de você. Está escrito aqui, na nossa palavra, que você viria e você iria tomar esse reino. E o rei Ciro ficou muito satisfeito com aquilo, muito feliz. Mesmo ele sendo um rei pagão, um rei que não acreditava no Deus de Daniel, ele ficou muito feliz de ouvir aquilo. Que ele
Deus de Daniel já tinha falado dele há quase 200 anos, antes dele nascer. Olha que Deus tremendo. Porque Jeremias já tinha escrito isso. Então ele diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. E aí o rei proclamou essa palavra, que todo aquele que quisesse poderia ir para Jerusalém, que estava toda arruinada, as portas queimadas, o templo destruído, que eles podiam voltar. E aqueles que não quisessem voltar, porque ali, gente, o povo já tinha se estabelecido, tinha muitos judeus que já estavam ricos, já tinham constituído família, estava bem naquele lugar, apesar de não ser a pátria dele, mas estava bem ali. É como se uma pessoa fosse para os Estados Unidos, não é a pátria dele, mas ele chegou lá, Deus abençoou, ele conseguiu construir uma empresa, construir alguma coisa e estava bem lá, não queria voltar. Tinha gente ali também que não queria voltar para Jerusalém, mas muitos queriam voltar. Então o que o rei falou? Olha, quem quiser ficar, não tem problema, mas vai ajudar aqueles que estão voltando. Olha que bênção de Deus, olha que tremendo, um decreto real, que todos aqueles que estivessem voltando para Jerusalém iriam ainda receber ajuda de custo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, o próprio rei ajudou aquelas pessoas a voltarem para Jerusalém. E a Bíblia diz que tudo que era do povo, do templo, foi devolvido. Lá em Esdras, capítulo 2, 64, fala assim, olha para você ver. Toda essa congregação junta era de 42.360, além de seus servos e suas servas, que eram 7.337. Então, mais de 42 mil pessoas voltaram para Jerusalém. Havia também 200 cantores e cantoras, seus cavalos, e aí vai falando quantidade de pessoas que eram. E fala também que foi entregue, eu até anotei aqui, olha para vocês verem, mais de 5.400 utensílios de ouro e de prata foram devolvidos à casa do Senhor. Olha que bênção. Então, tudo que era da casa do Senhor foi devolvido. E todo o povo voltou com gado, com ouro, com prata, para restaurar a Jerusalém. Isso é ou não é benefício do Senhor? Um rei que não cria no Deus de Israel, ele sim disse, olha, vocês podem voltar e eu ainda vou ajudar vocês. É muita bênção, não é? É muito amor de Deus. Por quê? Porque o povo voltou o coração para aquilo que Deus tinha para eles. O povo se arrependeu, o povo voltou o coração para Deus, parou de adorar outros deuses, deuses de pedra, deuses que não tinha não tinha nada para oferecer. Mas sabe por que isso? Porque Daniel, naquela época, mostrou para aquele rei que ele servia um Deus verdadeiro, um Deus que escutava, que podia ajudar com suas mãos fortes. Isso faz a diferença. Quando nós mostramos para as pessoas que estão ao nosso lado que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, as pessoas confiam no nosso Deus. E a gente precisa fazer isso. Então, outra coisa que me chama a atenção é que mesmo aquele rei, sendo um rei que não cria, um rei pagão, ele ajudou o povo. E como Deus mandou aquele rei, o rei Ciro, para voltar com o povo
para Jerusalém, ele fez assim com seu filho Jesus. Mandou Jesus para morrer na cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Olha que tremendo. Por isso que nós temos que confiar, e a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Voltando a dizer do nosso versículo para gravar. Salmo 91:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu quem? Deus nos responderá. Na angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Fica firme, creia no Senhor e saiba que Ele tem cuidado de nós. Independente do que aconteça, independente da situação que nós estamos vivendo, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.